amigos, nós vamos falar muito de Atlético e Cruzeiro, mas eu queria abrir com um tema que é factual e vocês podem certamente comentar também. Caso Bruno Henrique, nós temos uma notícia importante para chamar agora aqui na nossa turma do Bate-Bola. Vamos fazer contato com o Rio de Janeiro. Nosso Guilherme Abraão esteve hoje no STJD, está, né, no Rio de Janeiro, esteve no STJD durante a sessão do nosso dia do Tribunal da nossa Justiça Esportiva Brasileira. E o caso Bruno Henrique foi o caso principal. Ia ter o julgamento da definição no começo da semana, houve uma alteração aí nos artigos, chegaram a um adiamento e hoje foi julgado e tem uma definição. Não sei se podemos tratar como surpreendente, quem vai poder explicar é você, Guilherme Abraão, que está com a gente aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, Guilherme. Salve pessoal ligado na turma do Bate-Bola. Nesta quinta-feira, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi julgado por envolvimento em apostas esportivas e escapou de um longo gancho. Inicialmente, o camisa 27 tinha pego 12 jogos de suspensão, mais uma multa de R$60 mil. Porém, o Flamengo recorreu e aconteceu um novo julgamento, que é na última segunda-feira, aqui no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro. O relator, após ouvir toda a explanação da defesa na segunda, mudou a pena e tirou os 12 jogos de suspensão de Bruno Henrique, aplicando apenas uma multa de R$100 mil. Porém, na mesma segunda, durante a leitura dos auditores, um deles pediu vista no processo. O julgamento foi remarcado para esta quinta-feira e hoje, aqui também no centro do Rio de Janeiro, Bruno Henrique foi absolvido do gancho de 12 jogos. Foram 6 votos a favor do relator, livrando o atacante do gancho pesado. Ele pagará uma multa de R$100 mil. Ele foi punido em outro artigo, o artigo 191, lembrando que ele foi absolvido no 243A, que é o artigo de suspensão de jogos. O advogado do Flamengo, Michel Assef Filho, disse que será debatida a situação do pagamento de R$100 mil, se será o Flamengo, se será o jogador ou se será em comum acordo. Na parte criminal, caso Bruno Henrique seja denunciado pelo Ministério Público, o Flamengo não tomará partido, não vai defender o jogador, fará a defesa de forma pessoal. Beleza? Guilherme Abraão, direto do STJD no Rio de Janeiro. Obrigado, Guilherme Abraão. Deixa eu conversar com meus amigos aqui. Aliás, Fabrício, que eu recebi de print com a sua cara hoje no WhatsApp. Não, já começaram a me marcar. Você lembra aquele? Quando começou esse julgamento, eu falei, pronto, velho. Você acredita? Você acredita? Vai começar, os caras não esquecem. Mas você viu que eu tava à frente do meu tempo, né, meu irmão? Você já fazia meme antes de existir meme. Os caras estão estudando os loucos, meu. Os loucos estão sendo tudo estudados. Então começa com você, Fabrício, já que você lotou o WhatsApp da galera hoje aí, como é que você viu essa história? Tá rolando uma discussão jurídica, né, sobre o artigo dizer de tomar cartão para prejudicar o clube, ou o outro artigo que não tem nada a ver com a palavra aposta esportiva, enfim. O fato é que o Bruno Henrique tinha tomado 12 jogos, jogou um mês com efeito suspensivo e agora não tem jogo nenhum mais para cumprir. Como é que você viu essa história toda aí? Então, mas tinha um mínimo para ele cumprir aí, não tinha? No artigo que ele foi absolvido. 5 a 12, não era uma coisa assim? No artigo que ele foi absolvido era a punição por jogos. Neste artigo era a punição de dinheiro. Mas aí eu acho que é complicado demais, porque tem brecha, né? A lei dá umas brechas. Sim, não é gol, não sei o quê, mas assim, os caras falam que não é gol, mas pô, hoje em dia tem aposta tudo quanto é jeito, né, cara? É escanteio, é amarelo, os cara abrem brecha, né, cara? Então, eu achei injusta aí essa punição, mas enfim, é as brechas, né, que tem, que a lei dá, então... No Flamengo, você acredita? Você acredita? Eu vou falar pra você, nossa senhora, os caras vão ressuscitar amanhã, o Instagram não para, irmão. Não para, não tem jeito. Ô João, assim, a gente tava conversando até fora do ar, assim, aqui, enquanto ouvíamos o Guilherme Abraão, houve um entendimento que este caso do Bruno Henrique era diferente daqueles casos lá em que tivemos alguns atletas que, para benefício próprio, pegaram o dinheiro e botaram no bolso, né? É diferente. E realmente é diferente. É diferente. Ele é do Flamengo. É diferente. Não, mas é diferente. Mas a diferença é assim. Ô Cirilo, na boa. Nós vimos outro dia o Dudu tomar uma punição. Ficou em uma pancada de jogos. Essa é a parada. Sem jogar. Porque ele teve uma briga do campo pessoal com a Leila. E ele ficou uma pancada de jogos sem jogar, cara. Verdade. Aí alguém vai me convencer que um jogador que propositalmente tomou um cartão,
que alguém foi beneficiado por aquilo ali em site de aposta. Não vai ser punido com nenhum jogo. Infelizmente, o nosso país é um país onde o Cafunga já dizia há muitos anos, o errado é que tá certo, cara. O errado é que tá certo. Isso aí é impunidade, assim, escrita, escancarada, esfregada na cara de todo mundo. Cara, eu gosto do Bruno Henrique, é um cara daqui, é um cara de Belo Horizonte, então eu não estou discutindo a figura do Bruno Henrique, não estou discutindo a pessoa do Bruno Henrique, que é um cara que eu pessoalmente gosto. Eu estou discutindo o que acontece no futebol brasileiro quando você tem 2 pesos e 2 medidas. A frase do Fabrício, que já deve ter mais de 10 anos aquilo ali, ela é a melhor síntese. Com o Flamengo, meu irmão, é diferente. Com o Flamengo, o buraco é mais embaixo. E hoje em dia, com o Palmeiras também é. Porque eu duvido, Odó, que se algum jogador do Palmeiras tivesse xingado alguém, teria tomado a punição que o Dudu tomou. Não estou defendendo, não estou falando que o Dudu não errou com a Leila, nada disso. Vamos ter um exemplo em breve, hein? Cara, tem o julgamento do Vitor Roque marcado para a próxima semana, pelo post homofóbico no Instagram. Duvido que o Vitor Roque vai tomar uma punição no nível que o Dudu tomou. Duvido, não vai tomar. Eu realmente quero ver. Eu tenho, assim, sobre vários assuntos, Marques, as visões sobre a justiça desportiva no Brasil, assim, os caras acabam ficando reféns das decisões que eles mesmos tomam e passam por incoerências, né? Esse caso do Dudu, ele é um marco nessa temporada. Aliás, é um dos poucos casos em que o efeito suspensivo não foi concedido, né? E há efeito suspensivo para tudo, né? Estou falando do caso do Bruno Henrique, que jogou 1 mês com efeito suspensivo. O caso do Vitor Roque é um caso que aconteceu já há bastante tempo, e aí só vai ser julgado agora na próxima semana, e acaba o tribunal criando um problema para ele mesmo, né? Que vão ter que julgar o Vitor Roque numa reta final de Campeonato Brasileiro e podem tirar o cara de campo numa reta final de campeonato e os caras falam, tá vendo? Estão ajudando o Flamengo, ou tá vendo? Estão beneficiando o Palmeiras. Assim, eu vejo a justiça desportiva do Brasil bastante atrasada, e infelizmente há muitas incoerências aqui e ali, não? Ô, Cirilo, são tantas manobras jurídicas, cara, que os caras conseguem desqualificar o que está todo mundo enxergando e o que está todo mundo vendo. Essa é a grande verdade, né? Assim como o Vitor, poxa, eu gosto muito da pessoa do Bruno Henrique, mas ele cometeu um erro dos maiores, né? Com provas que a gente for falar aqui, poxa vida, não dá para entender como é que conseguiram, mais uma vez, com uma manobra jurídica, né? Reverter uma situação que estava muito clara para todo mundo, né? Então é isso. E aí você acaba abrindo brecha para o outro também, e o outro vai se beneficiar disso daqui a pouco, e vira um círculo vicioso. Ô Panzi, assim, nós precisamos avançar para a história do tal do Tribunal de Penas, né? Porque um carrinho agressivo num jogo vale 2 jogos, no outro jogo vale 4 jogos. Um xingamento no Instagram, para um vale 6 jogos, para o outro vale 0, para um vale 50 mil, para o outro vale 100. Assim, falta objetividade na justiça desportiva brasileira, né? Ela é interpretativa como a arbitragem. Tipo isso. Para um auditor é uma coisa, o outro interpreta de maneira contrária. É o Seletivo Tribunal de Justiça Desportiva, né? O nosso STJD, o S de seletivo. Porque não é o que, e sim quem... E no caso o Bruno Henrique e o Flamengo, e eles deveriam agir como, por exemplo, agiram o João e o Marques aqui, que falaram que gostam muito do Bruno Henrique, mas ainda que no rigor da lei, se você olhar os artigos, poderia ele ter sido absolvido, existe uma coisa que tem que pesar muito na balança da justiça, que é a imoralidade. Ô Du, vamos falar na boa? Morreram 10 meninos no CT do Flamengo, não aconteceu nada. Isso. O Bruno Henrique é que vai ser punido, e aqui eu repito, tem nada a ver com o Bruno Henrique, não. Vamos até tirar o nome. O jogador do Flamengo que vai ser punido, mataram 10 meninos, gente. No CT do Flamengo não aconteceu nada. Com ninguém. É o que eu tô falando, não é o que, e sim quem, exatamente, né? Infelizmente é assim, é a seletividade, e eu acho que a imoralidade deveria ter um peso grande nisso, e não teve. O que aconteceu foi imoral. E largaram a moralidade ou a imoralidade de lado para a seletividade. E um dos auditores que votaram contra essa suspensão, agora colando um monte de foto dele. E não deveria ser assim, mas é difícil a gente achar que não é.
Ele tá fazendo o vapo em Lima, na final da Libertadores, com a camisa do Flamengo, sabe? E aí eu vou sentar aqui e achar, não, ele tá sendo isento? Não dá, sabe? Não dá. Então o STJD, o Seletivo Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Brasil, agiu mais uma vez da maneira que a gente sabe que funciona. Infelizmente é assim. Não sei se está no poder da Confederação Brasileira de Futebol, mas espero que, se a CBF está avançando para tantas mudanças e propondo tantas mudanças aí no futebol brasileiro, mudanças estruturais, né? Ela não teve tempo ainda para mudar tudo, mas acho que nós precisamos mudar o formato de justiça desportiva no Brasil. Acho que é um avanço importante que a gente precisa ter para os próximos anos. Mas seria importante mudar o formato de justiça desportiva, sabe como, João Vitor? Aprovando a liga. Se tiver liga, meu amigo, você cria também um modelo diferente. Mas enquanto continuarem aí nessa aí, vai ter, não vai ter. Um tá na Libra, o outro tá na LFU, o outro não tá em nenhuma, o outro tá nas duas. Assim, união no futebol brasileiro, porque nós estamos falando de algo que atrapalha todo o ecossistema do futebol brasileiro, né? Precisamos avançar nesse modelo de justiça desportiva com toda certeza.